Mas eu quero trazer primeiro o nosso convidado de hoje, que é o Fernando Urrich, economista. Bom dia, Fernando. Muito obrigada pela sua participação aqui na BMC News, sua estreia aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui e reencontrar o Marco Saravalli. Fazia um bom tempo que eu não encontrava ele, ainda não pessoalmente, mas aqui virtualmente. Só agradeço o convite. A gente que agradece. Olha só o Fernando ali, hein, Marco? Todo equipado, microfone chique, hein? Gostei dessa, hein? Muito legal. Obrigada, Fernando. Fernando, acho que hoje é um grande dia, né? A grande pauta do dia é a gente falar um pouquinho sobre eleições americanas, né? A gente tem falado bastante sobre isso, mas acho que hoje é um dia especial para a gente falar ainda mais. Eu vi no seu Instagram que você disse que prefere Trump como vencedor nas eleições. Quais são as razões que você votaria, então, no presidente Donald Trump? Pois bem, né? Quando a gente fala de eleição, normalmente é uma escolha entre o menos pior. E para essa minha preferência por Trump não é pela pessoa Trump, pelo que ele representa, até pela sua forma de atuar, que eu não aprecio em nada, mas eu acredito que em termos de política econômica, em termos de política tributária, para a economia americana, para a economia global e até para o Brasil, eu vejo como algo mais positivo do que todo o programa do Joe Biden, que é muito menos pró-mercado e com um crescimento do Estado, menos liberdade econômica do que seria numa reeleição do candidato Trump. Essa é uma das razões. E também na questão de geopolítica mundial, eu acredito que o presidente Trump tem sido muito correto nas suas queixas com relação à China. Talvez não na estratégia de usar a guerra tarifária como a ferramenta para peitar a China, mas eu acho que ele tem muita razão quando ele questiona algumas atuações da China, algumas políticas chinesas, especialmente no comércio internacional. Legal, quero trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa aqui com o Fernando. Fala, Marco. Bom, Fernando, muito prazer ter você aqui, mesmo que à distância, né? Sempre uma honra ter tanta gente boa, assim, de altíssima qualidade aqui com a gente. Enfim, esse é o primeiro convite de muitos, né? Sempre sinta-se convidado, a porta está sempre aberta para você. E eu queria entender um pouco mais também, falar de uns assuntos também que você discute muito, mas é a situação econômica global, né? Falar um pouco dos alertas também, né? A gente tem o endividamento de todas as economias, principalmente americana. A gente aqui no Brasil, muitos economistas falando que a gente vai bater o teto aí de 100% da dívida em relação ao PIB muito em breve, não esse ano de 2021, mas talvez daqui 2 ou 3 anos, ou seja, a nossa dívida é crescente antes de começar a diminuir. Enfim, qual que é o alerta que você deixa para o investidor de uma forma global, não necessariamente para o dia de hoje, nas eleições, mas para os próximos, de repente, para o próximo mandato desse presidente, quais são os grandes desafios em termos de cenário econômico nessa geopolítica mundial? A gente tem a China ganhando peso, né? Tem todas as teorias de conspiração em relação à China. Enfim, a China deve crescer muito forte, até os ativos chineses vêm se valorizando bem. Enfim, como é que é o cenário que a gente tem para esse novo presidente de uma forma global, né? Como é que você vê e principalmente quais são os alertas que você deixa, né? É muito desafiador, né? Porque o mundo entrou nessa crise da pandemia já bastante fragilizado em termos de endividamento. O mundo já estava num fim de ciclo de atividade econômica, um longo ciclo. Os Estados Unidos, por exemplo, foi o mais longo ciclo de crescimento da economia americana registrado nos últimos 160 anos. Então não era algo desprezível. Mas entrou na pandemia e a maior parte dos governos acabou adotando políticas de estímulo fiscal, pacotes de auxílio emergencial, crédito subsidiado. É claro que, em parte, algo era necessário ser feito, mas agora, passada a primeira onda, parece que países como Estados Unidos e Brasil também até exageraram na dose em termos de política fiscal, né, de gasto público. Mas falando de economia global, esse desafio se traduz em alto nível de endividamento. A economia americana vai chegar a quase 110% do PIB de dívida. Isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi o máximo, sendo que naquela época estava a economia desarranjada, Europa destruída, e foi o esforço fiscal para bancar o esforço bélico, né? A Segunda Guerra Mundial. Mas havia o bônus demográfico naquela época, né? Hoje os Estados Unidos já não tem mais bônus demográfico.
E aí, quando a gente olha outros países na Europa também, que temos a União Europeia tentando fazer o acordo fiscal, de união fiscal, que foi passado agora pela primeira vez, a Comissão Europeia vai conseguir emitir bonds, títulos de dívida para ajudar os países do bloco do euro. O Japão já tem mais de 240% de dívida. Então a gente está 240% do PIB, então a gente está num momento de elevadíssimo nível de dívida global. E até onde isso pode ir, né? A gente está com as políticas de taxa de juros em zero há mais de 12 anos no mundo ocidental, no Japão há mais tempo ainda. E qual é o endgame que a gente fala, né? Qual é o resultado final disso? Por quanto tempo mais é possível levar? Então esse é um grande desafio que o presidente americano vai encarar, até porque o déficit fiscal para esse ano já foi recorde, né? O ano fiscal americano acaba em setembro, já foi recorde. Em tempos de paz, já era recorde antes em tempos de paz e seguirá sendo recordes de déficits trilionários. Alguma hora essa fatura pode chegar, né? Esse é o grande tema dos próximos anos, talvez dessa década. Uhum. Ô, Fernando, um outro ponto também que eu queria falar com você é que eu acabei falando agora no comecinho dessa edição aqui da BBC News sobre que a gente observou um grande fluxo financeiro de estrangeiro que retomou no mês de outubro, né? Foram acima de 3 bilhões. A gente está em déficit ainda, a gente sabe que foi uma evasão muito maior do que essa volta do estrangeiro, mas você acha que com as eleições nós podemos observar a volta do estrangeiro aqui na Bolsa? Quais são os gatilhos, na verdade, no seu ponto de vista, que são necessários para a gente ter o estrangeiro de volta de vez aqui na B3? Sim, que o último mês foi positivo, mas no consolidado do ano ainda é um fluxo negativo. E podemos até ter marginalmente mais fluxo estrangeiro vindo para a nossa bolsa, até se o Biden sai dessa eleição como vitorioso, eu espero marginalmente bolsa americana performar pior, relativamente pior do que seria com uma eleição do Trump. Isso pode até beneficiar a bolsa de emergentes como a brasileira. Mas para a gente ver um fluxo de estrangeiro relevante mesmo, como foi em 2010, 11, 12, só que se a gente reconquistar o grau de investimento, que infelizmente essa classificação de bom pagador, de um bom destino de recursos do estrangeiro, ela está distante. Essa nota de classificação de risco, infelizmente, hoje está distante pela questão fiscal, como o Marco acabou de apontar. É possível que o Brasil chegue a 100% de dívida sobre PIB, se não esse ano, no próximo ano, em 2021. Enquanto nós não tivermos nota de risco grau de investimento, hoje nós somos grau de não investimento. É especulativo. Então, aquele capital de fundos soberanos, fundos de pensão, fundações, os chamados endowments, esse capital não vai conseguir vir para o Brasil e aproveitar a nossa bolsa ou os nossos títulos de renda fixa. Infelizmente, esse fluxo mais relevante vai ficar aguardando. Olha só, Fernando, a gente tem aqui uma pergunta do nosso telespectador, o Marco Aurélio Barbosa. Ele perguntou o seguinte: na prática, falando um pouquinho ainda de eleições americanas, na prática, quais foram os benefícios do governo Trump e seu alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro nas relações comerciais com o Brasil? Seria mesmo uma melhor opção que o candidato Biden? Quem pergunta é o Marco Aurélio. Vamos lá, eu acredito que, primeiro, para a economia americana, acho que a política tributária do Trump é muito mais pró-negócio, e isso foi, sem dúvida, um estilo à economia. Via de regra, a sua visão também em termos de regulação, de livre mercado, de atuação, de intervenção do Estado, tende a ser mais de não atuar e deixar o mercado se autocorrigir. Eu pactuo dessa visão e acho que é a mais benéfica para o longo prazo, para crescimento econômico, para desenvolvimento da sociedade. Com relação ao Brasil, assim, sim, parece que Bolsonaro tem uma boa relação com o Trump, mas a gente precisa buscar sempre ter uma boa relação com qualquer parceiro, com qualquer presidente de qualquer país. E se o Biden for vitorioso, Bolsonaro também precisa buscar ter uma boa relação. Infelizmente, a gente já viu que o Biden já deu uma alfinetada no Brasil nos últimos dias com relação aos desmatamentos na Amazônia, as queimadas que estão ocorrendo na Amazônia. Então, aí já podemos ter um ponto de conflito que pode acabar repercutindo em outras questões na relação entre os dois países, né? Então, temos que aguardar. Uhum. Ô, Fernando, só mais uma, voltando na semana passada aqui, eu fiquei conhecido como advogado do diabo, né? Então, hoje eu volto também
depois desse Halloween também inspirado. Mas a leitura que assim a gente tem ainda tem um cenário ainda bastante desafiador, como você falou, juros muito baixos, as economias crescem num ritmo muito lento, né? Principalmente a Europa talvez. A gente tem ainda um endividamento muito alto de todas as grandes economias. E particularmente nesse ano de 2020, é lógico que talvez seja um ano atípico, mas a gente vê um dos melhores ativos, pelo menos aqui no Brasil, o ouro se destacando. Lógico que é o ouro, estou falando aqui, tem o valor do ouro, tem a desvalorização do real, ou seja, tem a valorização do dólar. Será que nos próximos 4 anos, né, esses investimentos mais conservadores, essas reservas, esse tipo de investimento vai continuar se destacando? Ou seja, você sugere, você vê realmente uma necessidade de uma proteção do patrimônio, vendo todo esse cenário que a gente tem nos próximos 4 anos, né, olhando para esse novo governo americano, e muita gente falando assim, que acho que a grande capa dos jornais aqui no Brasil, no mundo, assim, é que independente se seja Biden ou Trump, uma certeza é que os Estados Unidos ou a relação geopolítica não vai ser mais a mesma. Enfim, como que a gente consegue se preparar, ou se defender, se proteger de um cenário como esse que a gente está se desenhando agora, né? Vamos lá. Primeiro, do ponto de vista de um brasileiro, ter diversificação de moedas é premente e é para ontem. Nenhum investidor global fica 100% exposto no real brasileiro. Por que o investidor brasileiro deveria fazer o mesmo? A gente viu a nossa moeda se depreciar mais de 40% aí nos últimos 12 meses, e é das piores moedas, se não a pior moeda em 2020, dependendo da janela que a gente pegue, hoje deve estar em terceiro lugar, como a moeda que mais se depreciou em relação ao dólar. Então não é apenas que se depreciou por conta da crise da pandemia, é a que mais se depreciou. E aí tem algumas razões fiscais, o Banco Central, na minha ótica, exagerou na redução dos juros, e isso está repercutindo na forma de mais prêmio de risco, e esse risco está se manifestando na taxa de câmbio. Então o brasileiro deveria buscar uma diversificação de moeda, e o dólar é a moeda de reserva, é o padrão monetário, é uma óbvia escolha. Com relação ao ouro, aí é o que eu digo, né? O brasileiro poderia se proteger da sua moeda, o real, alocando em ativos dolarizados ou na própria moeda. E como é que a gente se protege do dólar? Porque o próprio dólar, hoje o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, imprimiu apenas em 2020 mais de 3 trilhões de dólares. O balanço total do Fed começou o ano em cerca de 4 trilhões e hoje está acima de 7 trilhões. Então, o próprio Banco Central ele está inflacionando a oferta de dólares mundial. Isso tende a ser prejudicial para o valor do dólar no longo prazo. E aí, como é que o investidor se protege disso? Claro que o ouro acaba emergindo como uma proteção natural. É um ativo escasso que não pode ser inflacionado, é encarado como refúgio, como porto seguro há centenas de anos. Inclusive, os bancos centrais continuam sendo grandes detentores de ouro, mas o que pode ditar nos próximos meses, nos próximos anos, se ouro será um bom investimento ou não, é a taxa de juro real. Não apenas o que o Banco Central imprime de dólares, o Fed, mas a taxa de juro real. E para mim o melhor proxy de taxa de juro real é o título do Tesouro Americano atrelado à inflação, que é o chamado TIPS, Treasury Inflation Protected Security. E o TIPS de 10 anos, se a gente plotar no gráfico, o preço do ouro é o inverso da taxa de juro real do TIPS de 10 anos. É impressionante, é o espelho um do outro. Enquanto a taxa de juro real não cair mais, o ouro vai ficar nesse patamar que ele está se sustentando ali em torno de $1.900 a onça Troia. A grande questão é que a gente precisa antecipar como o Banco Central americano vai se comportar nos próximos anos, porque em face de todo esse déficit fiscal, a dívida americana crescendo e sem perspectiva de diminuir, e com taxas de juros perto de zero, o Banco Central americano ele vai ter todo o interesse em evitar que as taxas de juros subam. Não apenas de curto prazo, mas também de longo prazo do Tesouro americano, para evitar um problema fiscal de financiamento do Tesouro americano. E é nesse cenário, já foi aventada a possibilidade do Fed controlar ou impor um teto ao Treasury de 10 anos. Pô, então imagina um cenário daqui, talvez nos próximos 5 anos, em que o Fed controla o juro de 10 anos, impede que ele suba, diminuindo a rentabilidade real, isso pode acabar repercutindo positivamente para o ouro. Então, sim, é um ativo que deve ser considerado como diversificação, como proteção.
Fernando, eu sei que você tem uma reunião, mas eu quero fazer uma última pergunta. A nossa lista é grande, já fica aqui o convite para você voltar mais Vamos vezes. lá. Mas a gente queria falar um pouquinho rapidamente antes da gente encerrar. Eu sei que você é especialista em criptomoedas. A gente viu uma procura muito grande de argentinos comprando criptomoedas. Você acha que esse movimento deve se repetir em países em crise, com problemas com câmbio, inflação, de uma forma em geral? Qual que é a sua visão também sobre o futuro das criptomoedas? Para mim, o presente e o futuro são promissores. É uma realidade inegável. Eu venho já estudando esse mundo há mais de 7 anos. E para mim, tudo que aconteceu nos últimos 7 anos, em termos de política monetária, em termos da economia global, fundamentou ainda mais a tese de investimento em criptomoedas, especialmente o Bitcoin, que para mim é o principal. É o padrão ouro das criptomoedas, é o Bitcoin. E por que é um ativo importante de se considerar? Assim como o ouro, o Bitcoin não pode ser inflacionado. Então, ele tem uma oferta escassa, é uma escassez digital, que soa, é uma quebra de paradigma, mas é uma escassez autêntica, então não pode ser inflacionado. E quando a gente começa a avançar num mundo onde o papel moeda pode desaparecer, seja porque as pessoas não querem mais usar papel moeda, seja porque os bancos centrais vão introduzir as suas moedas digitais, o Banco Central Europeu está toda semana falando sobre isso. A Digital Euro, o euro digital. Nesse mundo de moeda de banco central digital, onde aí sim não vai ter mais limite de inflação técnica e nem limite de controle estatal sobre a moeda, um ativo que não pode ser confiscado, onde o detentor realmente tem um controle sobre ele, para mim tem cada vez mais valor. E acho que é isso que os investidores estão se dando conta. Esse ano de 2020, grandes investidores como Paul Tudor Jones anunciou que ele está investindo em Bitcoin. Hoje se diz um entusiasta e vê que realmente tem um futuro muito promissor. E para mim a tese em 2020 foi apenas reforçada. Legal. Antes da gente encerrar com o Fernando, acho que o Marco tem uma última pergunta. Fala, Marco. Não, só para complementar esse assunto, que acho que talvez você tenha resposta, talvez você seja uma das melhores pessoas aqui no Brasil para responder. Como é que entra a criptomoeda dentro da diversificação do portfólio, né? Eu acho que a gente tem estudos ainda de certa forma prematuro, né? Ainda é um assunto relativamente novo, né? Eu digo na academia, enfim, nas ciências econômicas, finanças. Mas, de certa forma, ele tende a diminuir, ser um protetor das carteiras, ou seja, andar na contramão, diminuir a volatilidade, aumentar o ganho potencial. Como é que ele se relaciona com os demais ativos? Ou seja, ele tende a ser benéfico para a diversificação da carteira ao longo do tempo, né? Não estou falando de uma cripto especificamente, claro, mas a inclusão desse tipo de ativo dentro de uma carteira de portfólio, se é benéfico, se você já tem algum estudo, alguma confirmação que isso realmente traz benefício para essa diversificação, né? Sim, já temos estudos sobre a diversificação incluindo criptos e traz benefícios para uma carteira, sem dúvida. Tem um livro de 2017 que está sendo atualizado, que é o Criptoativos, do Chris Burniske, que é um investidor na época trabalhava na ARK Investments, que é muito voltada para tecnologias disruptivas. Então, sim, isso se confirma por vários estudos. Mas, na minha visão, é preciso encarar, primeiro, criptoativo é uma commodity. Então não tem rendimento, não é uma renda fixa, nesse sentido é muito parecido com o ouro. Então, em cenário de taxa de juro muito baixa, ou até mesmo taxa de juro real negativa, o custo de oportunidade ele é muito baixo ou negativo. Então vale a pena carregar um ativo como esse. Claro que nesse momento da vida das criptomoedas é algo ainda muito novo, muito volátil. O volume de negociação das criptos hoje já é bastante relevante, mas ainda não está próximo dos principais ativos do planeta, como ações e títulos soberanos, mas tem crescido. Então é preciso encarar primeiro como um ativo que não tem rendimento, mas que tem um alto potencial de apreciação e que tem já uma liquidez bem interessante. À medida que o ativo vai crescendo, talvez daqui 5 ou 10 anos, vai ser um ativo já sem tanto appeal, não tão sexy quanto é hoje. E acho que o Bitcoin, especialmente o Bitcoin, tende a seguir nesse caminho. Ele tem terreno para ganhar, mas cada vez mais ele vai acabar sendo até mais parecido com o ouro do que as criptos hoje em dia.
Ô, Fernando, bastante gente elogiando a sua participação aqui com a gente. Aqui no YouTube, muita gente elogiando. Grande Fernando, Charles Martins falando, a Gi também, Gi falando, bom dia, time. Sou muito fã do Fernando Rich, meu mago Diógenes falando, grande Fernando. E a gente tem uma pergunta aqui para você que fala o seguinte: você acabou de falar a questão da desvalorização do real. Acho que cabe bem aqui na hora que essa pergunta chega, que ele fala o seguinte: o real segue como a pior moeda de 2020, com desvalorização de 40% em relação às outras moedas. Quais as medidas que poderiam ou deveriam ser tomadas para a gente reverter essa situação? Pois é uma situação complicada de reverter, porque parte da depreciação do real que aconteceu nos últimos meses, pelo que eu entendo, foi uma decisão de política econômica. E aí se diz Ministério da Fazenda, Paulo Guedes, e com o Banco Central, Roberto Campos Neto. Então essa foi a decisão desde o final do ano passado, quando iniciou-se um ciclo de redução da Selic bastante agressivo, que jamais havíamos visto no Brasil. E aí depois da pandemia, o ciclo de redução se intensificou. E essa Selic muito baixa, ela não apenas trouxe um câmbio muito depreciado, junto com o fiscal e a desconfiança com relação às contas públicas e manutenção de teto de gastos, ajudou a depreciar ainda mais o real, mas também trouxe muita volatilidade para a nossa moeda. Até aproveitando que a gente acabou de falar de criptos e de Bitcoin, é incrível como nos últimos meses, em alguns dias, o real brasileiro foi mais volátil do que o Bitcoin. Pô, a gente está falando de uma moeda do país, a taxa de câmbio, que é o preço mais importante, junto com a taxa de juros, não pode ter esse tipo de volatilidade. Para a economia real, é muito prejudicial. E aí, como é que se reverte isso? É preciso uma decisão de política econômica. E eu ainda não vi nenhuma indicação, tanto do Ministério da Fazenda quanto do Banco Central, de tentar retroceder um pouco e voltar a ter um real um pouco menos desvalorizado. Enquanto isso não acontecer e persistindo a incerteza do lado fiscal, é difícil imaginar um câmbio de volta abaixo de 5 ou para 4,5. Realmente está bem complicado. Legal, a pergunta foi da Giovana Álvares aqui. Obrigada pela audiência, Giovana. Acho que o Marco tem mais uma pergunta aqui para o Fernando. Só para a gente, na verdade, uma não, a gente tem uma série de perguntas. Mas eu vou fazer uma hoje, depois a gente marca uma agenda para você voltar aqui. Mas só para a gente terminar esse cenário, porque a gente tem eleições americanas, aqui no Brasil eleições municipais, reformas que vão, não vão aqui no Brasil, novo pacote dos Estados Unidos que sai ou não. Mas a gente tem, por outro lado, taxa de juros ainda muito baixa, como você falou, em relação aos Estados Unidos, Brasil. E, de certa forma, é um cenário promissor aí para a renda variável, Enfim, como é que está seu ânimo em relação à renda variável? Não falando agora de curtíssimo prazo essa semana, mas olhando para 2021 ou os próximos 3, 4 anos, ainda é um cenário promissor? Você ainda continua otimista, favorável em relação, não à renda variável aqui no Brasil, mas no mundo todo? Você acha que pode ser ainda uma boa alternativa para tomar risco e ter bons retornos? Ainda deve continuar se destacando como uma boa alternativa de investimento nesse cenário de grande certeza, mas também de grande potencial, empresas entregando bons resultados. Como é que você está vendo, ou se você está num tom um pouco mais conservador, como é que está a sua visão para a renda variável no mundo todo nesse ambiente? Eu diria que mais conservador, até porque, olhando os níveis pré-pandemia, os principais índices, especialmente americanos, já bateram recordes, ignoraram por completo o que houve, e esse apetite por mais risco, ele está aí, é um fato da realidade e ajudou a potencializar os retornos da Bolsa. Mas daqui em diante, imaginando dos próximos 5 ou 10 anos, o retorno, ou a relação risco-retorno para o investidor de Bolsa, é muito menos favorável. Imaginar que desses patamares, para os próximos anos, teremos o mesmo tipo de retorno que tivemos nos últimos 10 anos, eu acho que requer uma boa dose de otimismo. Claro que sempre haverá empresas outliers que vão se destacar muito bem, mas já esticamos demais. E é difícil achar que vai ter mais espaço para redução de juros. Os Estados Unidos já está em zero, não tem nenhuma sinalização de juro negativo, mas
se reduzir para baixo de zero, vai ser o quê? 0,20, menos 0,25, menos 0,5. Então tem pouco espaço de estímulo via juros, via política monetária. O mesmo vale para a Europa. Mas esse patamar de política monetária, de taxa de juros, lá fora, deve se manter nesses níveis por mais anos. O próprio Fed já indicou na sua revisão de política monetária que ocorreu em setembro que o que ele chama que é o marco de política monetária para os próximos 5 anos não vai mudar, ou seja, até ao menos 2023, taxa de juros em zero e possivelmente além desses anos. Mas olhando para o Brasil, e aí Bolsa Brasileira e política monetária brasileira, essa é a grande dúvida que hoje nós temos. Será que a nossa Selic vai seguir assim até o ano que vem, em 2%, até o segundo semestre? Eu vejo com cada vez mais ceticismo manutenção da Selic em 2% depois do segundo semestre do ano que vem. A minha visão pessoal é de que a elevação da Selic vai acontecer no primeiro semestre ainda. Mas o Banco Central tem feito de tudo, inclusive por meio da sua orientação prospectiva, né? A gente está importando as políticas lá do Fed, o tal do Forward Guidance, orientação prospectiva. Ele está tentando dizer ao mercado que ele quer manter 2% de Selic por muito tempo. Mas ele não tem controle absoluto. E se o fiscal piorar, se a inflação, como já está acelerando, complicar ainda mais o atingimento das metas do Bacen, é possível que essa Selic tenha que ser elevada antes do que o Banco Central gostaria. E aí, qual é o efeito que pode ter uma elevação de Selic em ativos de risco como de Bolsa? Eu acho que não é o melhor efeito possível, né? Então pode acabar prejudicando a Bolsa no ano que vem. Fernando, eu peço que você continue com a gente, mas eu quero chamar rapidamente a Débora, são 10 horas e 31 minutos, Bovespa já abriu aqui, vamos dar um giro, saber como que está o mercado agora. Fala, Débora. Olha só, Paulo, o Bovespa já abriu, segue bem subindo, tá? Nenhum papel, aliás, só tem um papel nesse momento que agora tá caindo aqui, que é o Carrefour. Fora isso, todos os papéis em tendência de alta. A gente tem Bovespa agora subindo 2,02% aos 95.853 pontos. Lá fora, a gente também já está com o mercado aí funcionando, a gente tem a Europa ainda no mesmo tom de otimismo, o DAX subindo 1,96%. FTSE está subindo mais de 2%, o CAC também sobe mais de 1% nesse momento. E a gente tem lá fora Dow Jones aí em 1,60%, S&P 500 1,23%, tudo em movimento de alta. Acho que a grande expectativa aí por essa eleição, né, um dia decisivo, bastante decisivo hoje. E aí que está deixando o dólar em queda, viu? Cai 0,83 nesse momento a moeda americana. Paula? Tá ótimo, Débora, muito obrigada. Fernando, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado final para o telespectador que está nos assistindo. Fique à vontade. Não, primeiro acho que é acompanhar tudo que a gente está vendo no cenário global e brasileiro. Aqui no Brasil a gente ainda tem, infelizmente, muita incerteza no cenário. Isso acaba fazendo com que investir seja muito mais desafiador. Talvez o recado que eu deixe para todo mundo é: não torça com os seus investimentos. Torça pelo Brasil, é importante, é o país que a gente vive, que a gente quer que dê certo, mas tenha uma visão muito pragmática e prudente com a sua carteira, com o seu patrimônio. Tá ótimo, Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui, a gente ficou bastante feliz. Fica aqui o convite já para você voltar nas próximas semanas, né, Marco? Vamos ver que o Fernando chegando aqui, subiu a audiência, acho que é esse microfone bonito aí que ele está usando. Obrigado pelo convite, já está aceito para o meu retorno aqui. Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau.